Então vamos lá. Iniciando a nossa aulinha de hoje, introdução ao estudo dos seres vivos, vamos trabalhar com sistemática, classificação e biodiversidade. Vamos procurar entender o que envolve essa primeira parte da biologia desse ano, que é a chamada taxonomia. O que vem a ser a taxonomia? O que a taxonomia faz? Por que a gente começa o nosso estudo no segundo ano com a taxonomia? No segundo ano a gente se preocupa basicamente em trabalhar inicialmente, melhor dizendo, com o estudo dos seres vivos, os grandes reinos, os grandes grupos de seres vivos. E para entendermos quais são esses grupos, quais animais, quais seres vivos se enquadram nesses grupos, nós temos que primeiro saber identificar estes grupos, saber classificar estes grupos. E para nós sabermos identificar os grupos, classificar os grupos, nós precisamos entender regras de identificação, regras de classificação. A parte da biologia que se preocupa em identificar, em nomear, em criar as regras de classificação dos seres vivos, de acordo com alguns critérios estabelecidos, normalmente, grau de parentesco, é chamada taxonomia. Taxis. Taxonomia é uma palavra com dois segmentos de origem grega. Taxis, ordem. Nomo, da onde vem nomia, lei. Então nós estamos criando as leis para ordenar os seres vivos nos grupos por meio de um grau de parentesco. Olha o conceito. É a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos de acordo com o seu grau de parentesco. Essa ideia de identificar, classificar os seres vivos é uma ideia muito antiga. Ela veio antes do estabelecimento de uma ciência de classificação. Antigamente, havia uma classificação dos seres com vários critérios. Por exemplo, plantas. Plantas eram classificadas em plantas arbustivas, plantas rasteiras e plantas arbóreas, árvores, arbustos e gramíneas. Plantas comestíveis e plantas não comestíveis. Animais aquáticos e animais terrestres. Porém, esses critérios que eu estou citando eram critérios bem simplórios, simplesmente para você ir lá e separar grupos. Só que o que aconteceu? Começou a haver um aumento do conhecimento a respeito da diversidade dos seres vivos. Um aumento do conhecimento científico dos cientistas. E os cientistas começaram a entender que haveria necessidade de se criar critérios mais importantes, mais significativos para se fazer uma classificação. E esses critérios mais significativos para se fazer uma classificação, eles começaram a ser padronizados. Padronizados no que diz respeito a um critério, padronizado no que diz respeito a uma linguagem, padronizado no que diz respeito a uma forma de facilitar um entendimento universal. Então, a taxonomia surgiu exatamente com este intuito. Com que intuito? Com o intuito de padronizar a linguagem para se caracterizar os seres vivos. O que os cientistas começaram a fazer então? Os cientistas começaram a criar critérios com categorias de classificação, classificações que seriam feitas baseadas em semelhanças e diferenças, classificações que seriam feitas baseadas em padrão evolutivo, classificações que seriam feitas baseadas em parentesco, criando hoje um padrão geral de classificação. Então a importância da taxonomia seria organizar os seres em categorias taxonômicas, facilitando o estudo, a análise baseada em semelhanças, baseada em diferenças. Bom, acontece que, como eu falei, a ideia da classificação é uma ideia muito antiga. O primeiro cientista a criar um padrão científico de classificação foi o camarada que está aparecendo nessa foto aqui.
Carl von Linné, ou simplesmente Linneu. Viveu entre 1707 e 1778. Esse cara, ele desenvolveu uma obra chamada Systema Naturae. Esse Systema Naturae, ou sistema natural, foi uma obra que ele desenvolveu, uma obra científica que ele desenvolveu, aonde ele propõe um sistema de classificação elaborado com base científica. Um sistema de classificação elaborado com base científica. Então a obra de Linneu, ela foi um marco inicial para uma classificação científica. A obra de Linneu, ela foi um marco científico para uma classificação científica e a base para a estruturação da classificação científica dos seres vivos. Tá? Pai da taxonomia, 1735, ele era botânico e médico, sueco, lançou este livro, Systema Naturae, com o princípio básico da classificação biológica. E nesse princípio básico, o que ele criou? Ele criou alguns aspectos que deveriam ser seguidos toda vez que se buscasse classificar um determinado ser vivo para gerar uma padronização universal de estudo. O trabalho dele é baseado em 5 pontos principais. Primeiro ponto, estabelecer a espécie como unidade de classificação. Criou um conceito biológico de espécie e estabeleceu que a espécie seria a unidade básica de classificação. Toda classificação teria como representação mais ampla, ou melhor, menos ampla, né? Com menor variedades, a classificação de espécie. E a partir da classificação de espécie, nós teríamos um aumento da diversidade dos seres vivos. Esse aumento da diversidade seria um aumento crescente, e esse aumento crescente colocaria os seres vivos em grupos mais próximos ou mais distantes, e esses grupos mais próximos ou mais distantes passaram a ser caracterizados como grupos taxonômicos. Os grupos taxonômicos, também chamados de taxons, seriam os grupos que Linneu teria inicialmente criado para que os seres vivos seriam agrupados de acordo com semelhanças e diferenças. Os 5 grupos taxonômicos: reino, classe, ordem, gênero e espécie. Esses 5 grupos taxonômicos, inicialmente criados por Linneu, associaria os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças. E essa associação de acordo com semelhanças e diferenças tornaria o grupo taxonômico ou o taxon mais amplo ou mais restrito. Seguindo a unidade básica de classificação proposta por Linneu, o grupo mais restrito seria o grupo de espécie. E à medida que se distancia do grupo de espécie, você diminui essa restrição e aumenta a diversidade. Então, uma espécie, ela seria a base da classificação. Um gênero seria um agrupamento de espécies semelhantes. Uma ordem seria o agrupamento de gêneros semelhantes. Uma classe seria o agrupamento de ordens semelhantes. E um reino seria o agrupamento de classes semelhantes. Enxergam o que eu quero dizer? Então, o que eu estou querendo dizer? Linneu, 1735, utilizando a espécie como unidade básica de classificação, passou a agrupar os seres vivos de acordo com semelhanças e diferenças, criando grupos
taxonômicos ou categorias taxonômicas, que são grupos de classificação. E esses grupos de classificação foram organizados inicialmente em 5: da espécie, para o gênero, para a ordem, para a classe, para o reino. Por que eu digo inicialmente 5? Porque posteriormente esses grupos taxonômicos eles foram ampliados e nós passamos a ter mais grupos, mais categorias taxonômicas, trazendo uma melhor classificação com uma diversidade muito maior do que o que Linneu propôs no início. Então o trabalho de Linneu foi o ponto de partida para que nós pudéssemos chegar a um sistema de classificação um pouco mais evoluído alguns anos depois e bem mais ajustado atualmente. Hoje, o sistema de classificação ele envolve vários critérios evolutivos. Hoje o sistema de classificação faz análise de patrimônio genético dos indivíduos. Inicialmente era só semelhança. O que ele tinha em mãos? Semelhança física, semelhança anatômica, comportamental. Porque em 1735 os dados científicos eram dados mais pobres ainda. E com o avanço da ciência, da tecnologia, o sistema de classificação foi melhorando cada vez mais. Outro princípio básico que Linneu estabeleceu foi a ideia de se propor um sistema de classificação com uma língua que fosse utilizada única e exclusivamente na classificação, por todos os indivíduos. Que seria a padronização de uma língua, no caso foi estabelecido o latim, visando o quê? Visando evitar confusões de linguagem quando se estabelecesse um critério de classificação. Porque olha só, pensa comigo. Vamos fazer a classificação de uma espécie que foi identificada. Essa espécie foi identificada onde? Ela foi identificada no Brasil. Então, quando eu for fazer a classificação, eu vou usar uma palavra para classificar essa espécie da nossa língua portuguesa. Beleza. Então, foi lá, descobri a espécie X e utilizei uma palavra da língua portuguesa para classificar essa espécie. Se eu chegar num país de língua inglesa e utilizar a palavra da língua portuguesa para me referenciar à mesma espécie, eu posso não ser entendido, ou eu posso até mesmo ser confundido. Então os cientistas, o Linneu inicialmente pensou, poxa, nós temos no mundo várias línguas distintas. Para poder fazer uma classificação, eu preciso de uma padronização. Porque eu não posso classificar um animal numa língua portuguesa, um outro animal numa língua inglesa, o outro animal numa língua japonesa, porque você vai criar uma bagunça só na classificação. Precisamos de uma padronização e essa padronização foi estabelecida utilizando o latim. Então ele propõe, sempre que se for realizar a classificação dos seres vivos, o uso de palavras latinas. Essa proposta feita por Linneu foi aceita e essa proposta ela foi mantida, tanto que hoje, sempre que se faz qualquer tipo de classificação, a classificação dos seres vivos, os nomes dados aos seres vivos, ele é feito de forma universal em latim. Trata-se de uma língua não usual, uma língua, vamos colocar assim, morta entre aspas, que eu quero dizer com morta. Você não tem povos que conversam em latim, que escrevem em latim, que usam latim como língua oficial. Então o latim ele é uma língua que está menos sujeita a vícios de linguagem, a variações, a mudança das palavras. Então por isso o latim ele se encaixa muito bem nessa ideia de classificação. Se você pegar qualquer língua que é usada no dia a dia pelos povos, há uma tendência muito grande as palavras mudarem. Você já foi vós mercê, já foi vossa mercê, daqui a um tempo você já está sendo se. Então as palavras elas mudam. Agora no latim não, como ela é uma língua não utilizada oficialmente nos locais, nos países, nas regiões, a chance das palavras mudarem é muito pequena. Então você cria o quê? Você cria uma língua que fica uma língua padronizada e mais engessada. Além disso, ele estabeleceu uma regra inicial para a classificação
que seria a regra da nomenclatura binomial. O que seria a regra da nomenclatura binomial para espécie? Que toda vez que nós formos fazer a referência do nome de espécie, o nome da espécie deve ter duas palavras. Sempre que eu for fazer a referência do nome de uma espécie, a palavra deve ser em latim e com duas palavras, dois nomes, por isso, binomial. Então, Linneu iniciou a padronização da classificação dos seres vivos, colocando essas regrinhas, essas 5 regrinhas, que deveriam inicialmente ser seguidas toda vez que se fosse realizar uma classificação dos seres vivos. Tá? Como eu falei, depois essas regras elas foram mudadas, melhoradas e acrescentadas. Olha aqui exemplo. Exemplo de classificação seguido por Linneu. Nós temos aqui 2 exemplos. Um gato doméstico e um tigre. O gato doméstico, ele para ser reconhecido mundialmente e cientificamente como gato doméstico, ele deve ser nomeado Felis catus. Então, se eu falar Felis catus, eu vou estar falando do gato doméstico em qualquer lugar do mundo. Agora, se eu falar gato, eu não vou estar falando gato doméstico em qualquer lugar do mundo. Se eu falar gato, é para nós de língua portuguesa. Em outros lugares, em outros países, em outras línguas, você tem outros termos que são usados. Bem como se eu falar gato, eu posso estar falando do gato doméstico, falando do gato selvagem, eu posso estar falando de um gato... Uma onça é um felino, é um gato, né? Ou o tigre. O tigre é referenciado como Panthera tigris. Então, se eu falar Panthera tigris, eu vou estar falando do tigre em qualquer lugar do mundo. Então, o que eu criei? Eu criei uma padronização. Eu não, né? Linneu. E aí, como eu falei, Linneu lançou que os seres vivos deveriam ser classificados em 5 grupos. Linneu falou de quê mesmo? Linneu falou de espécie, gênero, ordem, classe e reino. E depois, com o avanço dos sistemas de classificação, foram introduzidos mais 2 níveis de classificação. Foram introduzidos mais 2 categorias de classificação. A categoria de família e a categoria de filo. E mais à frente, foram incluídas outras subcategorias. E mais à frente ainda, outras categorias além dos reinos. Então, o que eu quero que você visualize? Eu quero que você enxergue que o sistema de classificação, ele foi mutante, ele foi mudando. Ele mudou em algumas regras. Linneu lançou o quê? Linneu lançou espécie, gênero, ordem, classe e reino. Posteriormente, associou-se família e filo. E hoje a gente usa o sistema atual de classificação biológica com 7 categorias taxonômicas básicas, 7 categorias principais, que são as categorias de espécie, gênero, família, classe, família, ordem, perdão, classe, filo e reino. Filo ou divisão. Se eu estiver falando de classificação animal, filo, classificação botânica, divisão. E sempre que nós analisarmos esse sistema de classificação, nós teremos da espécie para o reino um aumento de diversidade. Do reino para a espécie, uma diminuição de diversidade. Então, aumenta a diversidade da espécie para o reino, diminui a diversidade do reino para a espécie. Olha o esqueminha aqui de cima. Ó. Esse esqueminha aqui de cima, ele mostra de forma clara o que eu estou querendo dizer. O menorzinho espécie.
Depois aumentou a diversidade de gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Sendo que um reino é um grupo de filos. Um filo é um grupo de classes. Classe, um grupo de ordens. Ordem, um grupo de famílias. Família, um grupo de gêneros. Gênero, um grupo de espécies. Espécie, um grupo de indivíduos semelhantes que se reproduzem entre si, gerando descendentes férteis. Esse é o conceito biológico de espécie. Serão considerados de uma mesma espécie todos os indivíduos que forem semelhantes fisicamente, fisiologicamente, e tiverem a capacidade de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Porque se eles geram descendentes férteis, quer dizer que os seus descendentes também conseguirão reproduzir. E se os seus descendentes conseguirem reproduzir, eles vão gerar descendentes férteis, que também vão conseguir reproduzir, e vai gerar descendente fértil. Então vai conseguir manter a espécie no ambiente. Porque se os indivíduos não forem capazes de reproduzir, quer dizer que aquela variedade vai ser eliminada. Pensa, se todos da espécie humana perdessem a capacidade de reproduzir, no momento em que nós morrermos, nós não deixamos descendentes. Se nós não deixamos descendentes, não tem ninguém da nossa espécie para mantê-la no planeta. Não houve perpetuação, houve eliminação. Então, para ser considerado de uma mesma espécie, ser mantido no ambiente e ser perpetuado, ou seja, ser mantido para sempre no ambiente, aquela espécie tem que ser capaz de reproduzir. A partir do momento que não consegue reproduzir, não é de uma mesma espécie e, consequentemente, não sendo de uma mesma espécie, a tendência é você ter uma diversidade biológica criada. Agora, quando eu falo ser da mesma espécie, é ser capaz de reproduzir, tá, pessoal? Por favor, nós vamos entender indivíduos fisiologicamente, anatomicamente normais, né? Às vezes existem representantes de uma mesma espécie que não conseguem reproduzir, mas por um defeito fisiológico. A pessoa ela teve um problema e é estéril. A pessoa teve um problema e não consegue cruzar. Entendeu? Estamos falando de indivíduos normais dentro de uma mesma espécie. Tá bom? Muitas vezes nós encontramos indivíduos que são muito semelhantes fisicamente, fisiologicamente. E esses indivíduos que são muito semelhantes fisicamente, fisiologicamente, muitas vezes até conseguem reproduzir, mas nunca geram descendentes férteis. Ou nunca conseguem reproduzir. Toda vez que nós tivermos indivíduos que são semelhantes, morfologicamente, fisiologicamente, porém, não se reproduzem, ou se reproduzem, não geram descendentes férteis, esses indivíduos não são de uma mesma espécie. Tá bom? E muitas vezes, indivíduos de espécies diferentes conseguem reproduzir. Indivíduos de espécie diferente que conseguem reproduzir geram descendentes, porém esses descendentes eles são considerados híbridos interespecíficos. Híbridos interespecíficos são indivíduos que são formados a partir do cruzamento de espécies diferentes. E os híbridos normalmente são inférteis. Então, observação. Nós vamos chamar de híbridos interespecíficos ou simplesmente híbridos aqueles indivíduos obtidos
do cruzamento de representantes de espécies diferentes. Os híbridos normalmente serão estéreis ou inférteis. Normalmente são inférteis. Beleza? Se os híbridos forem férteis, os seus descendentes tendem a não ser. Então, caso os híbridos consigam reproduzir, há uma tendência natural da sua prole ser degenerada, ou seja, a prole nascer morta, não nascer ou nascer estéril. Porém, se os híbridos, ouve o que eu vou falar, se os híbridos conseguirem reproduzir, gerarem descendentes que também reproduzem, que geram descendentes que também reproduzem, e assim por diante, quer dizer que esses híbridos, eles na verdade representam a evolução de uma nova espécie. Então, muitas vezes, uma nova espécie ela pode surgir devido ao surgimento de um híbrido que veio fértil e conseguiu gerar descendência fértil. Tá? Então, caso um híbrido seja formado, esse híbrido seja fértil e mantenha essa fertilidade ao longo dos descendentes em pelo menos 3 gerações, caracteriza-se o surgimento de uma nova espécie. É o que a gente chama de especiação por hibridação, que é especiação devido à geração de um híbrido. Ok? Entendemos isso? Bom, vamos parar por aqui. A gente retorna no próximo momento, dando continuidade e concluindo essa parte de sistemática, classificação e de biodiversidade. Beleza? Valeu e até a próxima!